Oi pessoal, meu nome é Verônica, a gente está aqui para mais um vídeo nesse sábado e hoje eu trouxe um conteúdo muito interessante que é sobre o processo criativo. Então eu vou falar com vocês sobre a construção de uma ilustração, sobre referências e eu vou trazer aqui 5 dicas para vocês estruturarem bem o processo criativo de vocês. Enquanto eu estiver falando sobre o processo criativo e sobre como estruturar ele, eu vou deixar rolando aqui algumas das composições que eu fiz para uma ilustração que eu estou planejando fazer. Então eu vou deixar aqui passando, tá, gente? Aproveitem para dar uma olhadinha em como é que eu faço mais ou menos o meu processo. Ali tá como eu faço as estruturas das ilustrações, os elementos que eu quero dar mais destaque. É só rabisco mesmo, só a parte da estrutura, nada muito elaborado. Eu espero que vocês aproveitem o conteúdo desse vídeo. Então aproveita, dá um like, compartilha e se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês receberem as notificações e dá um apoio aqui pra gente. Uma das coisas que eu gostaria de falar nesse vídeo são sobre os meus estudos atuais sobre ilustração, porque eu tô planejando abrir as commissions, então vocês podem dar uma olhada nas minhas redes sociais que eu tô colocando coisas novas. Eu também estou estudando alguns conteúdos para poder melhorar acabamento, estrutura, tudo para fazer bem certinho. E uma das coisas que eu notei é que o meu processo criativo, ele ficou bem mais estruturado do que antes. Eu tenho visto alguns nomes interessantes com relação à ilustração, HQs, né, para o desenho em geral. E eu tenho visto algumas dicas que tem sido bem interessante e tem agregado bastante no meu processo de ilustração. E isso tem me levado a estruturar ainda melhor os meus conhecimentos dos fundamentos. Então eu tenho perdido um pouco também do preconceito com relação a desenho de cópia, a questão de usar referências, eu tenho aprendido melhor, né, como trabalhar. Então eu tenho visto algumas coisas que têm me ajudado a evoluir no desenho e eu gostaria de compartilhar com vocês. No atual momento eu tenho feito as ilustrações com um processo que leva no mínimo 2 dias. Porque um dia eu tiro para procurar referências, eu tiro para procurar técnicas interessantes para colocar na minha ilustração, ver iluminações, acabamentos diferentes. E eu tenho gostado desse processo. No segundo dia eu já vou esboçar, eu já vou criar algumas variações, né, visuais e composicionais da ilustração. E aí eu vou fazendo a pintura, o acabamento no decorrer do tempo. Eu levo em torno de 2 a 3 dias com uma ilustração simples. Então é bem tranquilo. E eu não passo muito tempo desenhando. Eu diria que eu tiro ali uns de 2 a 4 horas por dia de desenho em geral. O que me ajudou muito a melhorar esse meu processo é a questão do planejamento. O planejamento das ilustrações eu tenho visto com mais afinco. Eu tenho pego mais referências que deixem a minha visualização da ilustração muito mais clara do que eu fazia antigamente. Então antes eu não planejava as minhas artes, eu simplesmente pegava e ia desenhar. Mas isso com a minha biblioteca visual e mental que eu tinha. Antigamente eu só via os desenhos, eu não ficava pesquisando imagens de poses, imagens de personagens que eu quisesse fazer, eu simplesmente ia e desenhava. Então eu não gostava de copiar, eu gostava simplesmente de fazer mais desenhos de criação. Só que eu via que eu não conseguia passar para o papel o que eu tinha na minha mente. Então uma das minhas barreiras nesse quesito foi a questão técnica. Eu precisava aprender as técnicas, os fundamentos do desenho para poder passar para o papel que eu tinha na mente. E durante um tempo eu desenhei assim, então foi bastante tempo desenhando assim, e eu acabei fazendo os cursos de ilustração na minha adolescência, que me ajudou bastante, só que eles não falaram muito sobre o processo da montagem da ilustração, eles só fizeram o estudo das técnicas e disseram assim,
aqui, vamos trabalhar com esse material. Aí vocês desenham ali, desenha tal coisa, desenha outra coisa. Então eles sempre foram dando já uma resolução para você chegar no decorrer da técnica lá bonitinho. Eles não falavam sobre o processo de criar uma ilustração própria, uma ilustração sua. E isso eu já vim aprender um pouquinho mais depois de já ter aprendido algumas técnicas. Sem falar que a questão do desenho, a questão da pintura, as técnicas, os fundamentos, tudo você vai aprender com prática. Então, eu vou dar para vocês 5 dicas para estruturar o processo criativo de vocês e para ter mais ideias, para trazer para vocês uma biblioteca visual, uma biblioteca mental, uma questão de referências de técnicas, de referências de imagem para vocês poderem construir melhor a ilustração de vocês. Eu espero muito que vocês já tenham dado like, que vocês já tenham compartilhado esse vídeo ou se inscrito no canal, ativado o sininho para vocês acompanharem os nossos vídeos aqui do canal, porque eu vou trazer mais conteúdos para vocês. Eu estou estruturando tudo bonitinho para poder trazer uns conteúdos que ajudem vocês a desenharem melhor. E um dos próximos vídeos que eu já estou planejando, que já tenho tudo anotadinho, é sobre bloqueio criativo. Então eu espero que vocês fiquem ansiosos por esse vídeo que logo logo sai. Agora vamos para as dicas. Estudar as artes de outros artistas. Isso com certeza vai ajudar vocês. Vocês podem ver características em ilustrações, não precisa ser um artista específico, estudar todas aquelas artes dele, não. Pega uma ou duas artes que vocês tenham gostado bem, um personagem que vocês tenham gostado bem, um acabamento, e vocês podem ver, eu gostei da iluminação, eu gostei de como esse artista fez o cabelo, eu gostei da roupa. Pegar referências assim e estudar características e a composição dela. Então vocês vão pegar características de ilustrações que vocês gostaram e vão colocar no desenho de vocês. Vocês não vão estar fazendo cópia, porque vocês vão estar estudando aquela característica dessa ilustração e vocês vão ver como aplicar no desenho que vocês estão fazendo. É simples. Isso vai ajudar vocês a dar mais riqueza para a ilustração de vocês. Vocês podem criar tanto um portfólio físico, então vocês vão lá pegar uma imagem, pega ela tanto colorida e dá para vocês também fazer uma versão em preto e branco, colocar em preto e branco para poder vocês estudarem também a questão da luz, a questão da disposição, dos destaques de cada plano que tem naquela ilustração. Ou vocês podem fazer no digital também, dá para fazer tranquilamente. O pessoal que eu vi, eles usam tal de Preref, eu não sei como é que funciona, mas eu aconselho o Milanote, que é muito tranquilinho, dá fácil para vocês usarem. Estudar os fundamentos. São 7 fundamentos do desenho, mas eu aconselho vocês a focarem principalmente em perspectiva, composição e luz e sombra. Perspectiva, ela vai ajudar muito na estrutura e na proporção do desenho. Então, quando vocês quiserem desenhar um personagem, pela perspectiva, como ela vai ajudar na proporção, dá para vocês pegarem e fazer aquele personagem em outras posições, em outras versões. Vocês vão poder fazer expressões faciais de uma forma mais fácil, se vocês entenderem muito bem a questão da perspectiva. A questão da composição, ela ajuda muito no direcionamento do olhar. Então, vocês vão criar certos contrastes pela composição, pelo andamento, pelo fluxo da ilustração. Se é em formato de S, vocês vão precisar fazer em formato de S a construção da ilustração de vocês. Se for um círculo onde o personagem está ali, ele vai ter que ter a construção em cima desse círculo. Então, a composição que vocês vão fazer vai depender de para onde vocês querem direcionar o olhar de vocês, e a composição também está relacionada à perspectiva. Então vocês têm que estudar esses dois juntinho, bonitinho lá, que vai ajudar também na questão da luz e sombra.
para dar contraste, para dar destaque, para dar volume. Então, tudo isso são características desses 3 fundamentos que vai ajudar vocês a dar mais riqueza para a ilustração. A terceira dica eu diria que é um pouco diferente do que eu já tinha ouvido falar, do que eu já tinha pesquisado. Então, eu encontrei faz pouco tempo a questão do gestual e das thumbs. O gestual, ele é um desenho para você fazer rápido, você faz aquele desenho cronometrado, você tem que deixar aquela fluidez da linha, ele permite que você tire aquela dureza, aquela questão robótica dos desenhos de vocês, então ele vai dar mais movimento, mais suavidade, principalmente na questão das poses dos personagens. As thumbs, essa foi uma dica que eu nunca tinha ouvido falar antes, mas que eu ouvi com a Sulamun. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar. E ela sempre faz vários rascunhos de como ela poderia fazer aquela ilustração, de como ela poderia fazer aquela composição de ilustração, para onde ela quer direcionar o olhar, qual diagonal ela vai usar, como vai ficar a disposição dos elementos. Isso que são as thumbs, é criar várias versões do seu desenho. E aquela que mais te agradar, que você vai ver se esse ficou o melhor, esse é aquele que eu espero que crie aquele visual na qual eu tô buscando no resultado final, então é essa thumb que você vai escolher, é aquela thumb que resolve o problema que você tá procurando resolver com a sua ilustração. Isso vai ajudar vocês a criarem uma ilustração com maior impacto e também o versionamento da estrutura, os rabiscos que você faz para poder fazer aquela ilustração pode te ajudar a aquecer antes de você realmente ir terminar a ilustração. Então você solta a mão nesse período e aí vocês vão poder ter um traço melhor. Isso vai ajudar vocês a desenvolver o traço de vocês também. Então vamos praticar umas thumbs aí. Quarta dica que eu realmente tinha um problema com relação a isso. Não apresse o seu processo de desenho. O tempo que você leva para fazer uma ilustração vai diminuir gradualmente, levando em consideração a prática de vocês. Então, quanto mais vocês possuem prática, menos tempo vocês vão acabar levando para construir aquela ilustração. Então a prática vai sim resultar numa melhor habilidade. E aí é o que vem o problema. Muitas pessoas querem terminar o desenho rápido, querem terminar logo para ver como é que vai ficar. E aí apressa o processo, não gosta de como tá ficando e desiste do desenho. Eu levava em torno de 1 semana para poder terminar um desenho simples, tá? Então não era algo que eu ficava ali 1 hora, meia hora e fazia aquele desenho. Na verdade, levava muito tempo e muitos dos desenhos a qual eu comecei, eu ainda tenho os rabiscos guardados, mas poucos deles estão terminados. E principalmente, peguem folhas A5, A4. Se vocês não possuem uma prática muito grande, se vocês não garantem que vocês vão conseguir chegar até o final, não peguem desenhos A3, desenhos maiores, a não ser mesmo que vocês tenham certos materiais que eles ajudam a terminar mais rápido, questão de grande área, mas é um pouco complicado porque quanto maior a área, maior tempo vai levar. Então, se você não estiver gostando do processo, você vai acabar abandonando, principalmente porque está levando muito tempo para terminar. Quinta e última dica é uma coisa bem interessante. Eu acredito que muitos tenham, porém não usam muito ou simplesmente acham que tem que ficar perfeitinho, que é um sketchbook. Ter um sketchbook é muito bom. Vocês tiveram uma ideia, coloca lá. É escrita, coloque escrita. Gostei do trecho da música tal, escreve lá bonitinho. Se é em inglês, escreve em inglês, escreve a tradução do lado bonitinho, porque aí vocês vão conseguir ter as inspirações de vocês. O sketchbook não é só para desenho, então rabisca, faz colagem. Gostei do adesivo tal, a figurinha do fulano ali, eu gostei, desenha ali a figurinha ou cola a figurinha que vocês gostaram, que pode trazer para vocês ideias para futuramente
futuramente criarem novas ilustrações. Então, se vocês encontrarem futuramente num sketchbook antigo de vocês uma ideia interessante, vocês podem pesquisar referências através daquelas ideias que se apliquem bem aquele contexto que vocês criaram, e aí vocês podem criar uma ilustração. Então, façam um sketchbook, independentemente se ele vai ficar rasgado, molhado, amassado. Façam um sketchbook que ali vai ter o seu caderno de ideias. Então, não foque em processos muito complexos com relação ao sketchbook. Você quer fazer uma ilustração completinha ali, tudo bonitinho? Faz, não tem problema. Mas processos muito complexos para uma prática mais diária é complicado. Então, façam rabisco, façam esboços, façam algumas anotações, escrevam texto, façam poemas mesmo, não tem problema. Se vocês tiverem vontade, colocam. Se for para finalizar, finaliza. Se vocês tiverem feito um desenho no sketchbook que não quiserem finalizar, não gostei muito, não gostei de como tá ficando, não se forcem a finalizar. Deixa aquele desenho lá que futuramente vocês podem ver ali ou fazer uma nova versão. E vai ser bem interessante se vocês tiverem vários cadernos. Em 2014 eu tinha sketchbook, em 2018 eu fui ver, eu mudei muito o meu traço. Então também vai te dar uma motivação para vocês continuarem a praticando o desenho e melhorando a habilidade de vocês. Então eu espero que essa dica tenha sido muito boa. Então, resumindo, essas foram as 5 dicas. Estudar os fundamentos, principalmente perspectiva, composição e luz e sombra. Fazer gestual e os versionamentos das ilustrações de vocês. Pode aproveitar, fazer lá 6, 5, 10, 12, 15, 20, vão fazendo. Se vocês encontrarem uma que mais agradou, aí vocês pegam e fazem lá a ilustração, vocês finalizam. Não apressem o processo. Não apressem o processo. Isso é realmente uma coisa muito interessante, tá? Para vocês pegarem e continuarem a ilustração de vocês até o fim. Estudar as artes de outros artistas, independentemente se você vai ou não lembrar do nome, peguem imagens que vocês interessaram, peguem imagens que vocês gostaram da técnica, de como ficou a luz. Vão atrás desse tipo de coisa que eu acho bem interessante. Eu tô rodando aqui o meu feed do Instagram, tudo bonitinho, apareceu uma imagem legal, uma imagem bacana. Dá um print, coloca ali numa pasta. E vocês podem também fazer o estudo ali, anotar do lado que vocês gostaram, que vocês não gostaram, que vocês gostariam de fazer, uma paleta de cores interessante, que é bem legal. E ter um sketchbook. Isso me ajudou a estruturar muito melhor o meu processo criativo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Então, em resumo, como ficou o meu processo criativo, como eu crio uma ilustração hoje, é bem simples. Eu pego uma ideia, eu estruturo essa ideia bonitinha, como eu gostaria, que personagem eu quero desenhar, que personagem, quais os elementos que estão em torno desse personagem. Eu vou lá, é uma esfera, é um triângulo, eu vou criar um cenário bonitinho, mesmo que seja simples. Eu pego, faço uma ilustração com coloco focos diferentes, iluminação diferente, que eu acho bem interessante. Aí eu procuro referências visuais, então vou atrás de fotos, vou atrás de elementos, tanto no meu dia a dia, para poder criar ali uma tabela de referências bem interessante. Se for o caso, eu achei legal a iluminação, eu achei legal o céu de hoje, bate foto, não tem nenhum problema. Referências do seu dia a dia, do cotidiano também são muito bons. Eu pego, faço a estruturação da referência, coloco aquela listinha bonitinho, aí eu vou passar para as minhas thumbs, eu faço os versionamentos, tudo bacana, eu vou desenhando vários modos de como eu poderia compor aquela ilustração. Então eu passo para a blocagem de cores e então eu passo para a questão de luz e sombra. Finalizo bonitinho, trago ali alguns destaques diferentes e aí a minha ilustração vai estar pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é isso. No próximo sábado eu vou ter um vídeo, sim, de certo, tá, pessoal? Eu não sei se vai ser do bloqueio criativo, mas eu vou trazer aí um outro vídeo. Muito provavelmente eu vou estar trazendo outros
shorts de Bobbie Golds, de desenhos de slimezinho bonitinho com expressões bonitinhas, algumas colorizações. E eu espero que vocês tenham dado o apoio de vocês nesse canal. Então dá o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, porque isso vai me apoiar e vai trazer mais visualização para o canal. E aí eu vou ter que trazer mais vídeo para vocês e quem sabe aumentar a quantidade de vídeos por semana, tá? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima!